Boa noite, queridos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Aleluia. Esse é um versículo que eu guardo dentro do meu coração. E eu sou apaixonado por ele. Quem achou? Diz amém. Ninguém achou? Eclesiastes 3. Glória a Deus. Posso ler? Para tudo, nós vamos até o 8, ok? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Feche teus olhos. Pai, agora, este tempo é tempo de ouvirmos o Teu falar. Pai, este momento o Senhor separou para todos os Teus filhos aqui desta noite. Tempo de ouvir a Tua voz, tempo de receber o alimento do céu, tempo de ouvir a mensagem do Teu coração para as nossas vidas. Quero pedir a Deus que o Senhor venha estar conosco e deixar o Seu Espírito Santo mais do que à vontade em nosso meio. Obrigado, ó Deus, por este tempo de estar na Tua casa, te adorando e recebendo o Teu alimento. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Tudo em nossas vidas requer um tempo. Por menor que seja, mas requer um tempo. Tempo de cozinhar um alimento, tempo para ficar na fila do supermercado, tempo para você abastecer um veículo, tempo de você digitar uma mensagem, tempo de carregar o seu celular, tempo de ligar o computador, tempo de encher um copo d'água, tempo de esperar a outra pessoa do outro lado da linha atender a ligação, tempo até mesmo a natureza tem e respeita, porque ela é regida pelas suas estações: primavera, verão, outono e inverno. E há também um tempo de esperar o agir de Deus e o cumprimento de uma promessa ou de um propósito sobre as nossas vidas. E ainda tirando do texto e nos baseando nisso que nós acabamos de ler, há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de lutar, de procurar, mas também há um tempo de desistir. Tudo isso porque Deus, somente Ele, tem um propósito e um plano traçado para executar. Às vezes é difícil para a gente entender o momento ou o tempo em que nós estamos vivendo. A ideia de que tudo sempre tem que estar bem, tudo tem que ser feliz, todo mundo tem que estar bem curado, nenhuma doença, nós estamos sempre dançando, sempre cantando, tudo vai bem. Talvez essa seja a ideia de filmes, novelas, contos de fada. Porque se trazer para a nossa realidade, nem sempre as coisas são assim. Ou é só comigo? Não é sempre que a gente está
cantando, dançando, feliz. Certo? Há tempo nas nossas vidas de choro, há tempo nas nossas vidas de alegria e de riso, há tempo nas nossas vidas de saúde, mas também há tempo nas nossas vidas de enfermidades. Fato? Só eu tenho esses problemas? A história do povo de Israel, ela me chama muito a atenção, porque nós somos hoje, muitas vezes, reflexo daquilo que eles foram há tantos anos atrás, aquilo que eles fizeram há tantos anos atrás. O livro de Êxodo, ele nos conta, ou ele nos mostra, como foi, ou como foram os dias do povo de Israel, enquanto escravos, livres no deserto, enfim, todo o tempo até a terra prometida. Mas o que eu quero falar sobre o povo de Israel nesta noite é sobre os momentos de espera. O que eles faziam durante os momentos de espera. Porque para eles também houve tempo de chorar, tempo de dores da escravidão, tempo de dançar depois de ter passado a seco por um mar que se abriu. Tempo de luta, tempos difíceis, tempo de espera por alimento, por bebida, tempo de provar água amarga. E aí tiveram que esperar pela água. Mas o que chama muito a atenção do povo de Israel é que em todo o tempo de espera deles, havia sempre uma murmuração, uma reclamação, uma insatisfação com o momento e com o tempo em que eles estavam vivendo. Para eles era muito fácil se esquecer do que Deus tinha acabado de fazer. E eles focavam no problema atual e começavam a reclamar como se fosse a obrigação de Deus novamente dar a provisão, novamente fazer algo em favor do povo. Deus não tem obrigação nenhuma. Ele faz por graça e misericórdia. Nós não podemos achar que Deus tem a obrigação de fazer algo por nós. Nós temos de nos lembrar que nós somos criatura e Ele, o Criador. Nós estamos sob o governo do Pai. Ele não é um gênio da lâmpada. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Esse povo, ele chegou a construir, pastor Frank, um bezerro de ouro, porque Moisés tinha subido para falar com Deus acerca dos mandamentos, e eles não souberam esperar, falaram: Moisés, está demorando muito, vamos construir para a gente aqui um Deus, ou deuses. E aí então, eles constroem, porque para eles, esperar em Deus era difícil. Lembra alguém, não lembra? Às vezes esperar em Deus é difícil. Não adianta a gente falar que para nós é fácil. Eu sou mais crente que eles. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida se você sabe esperar em Deus. Porque eu, ansioso como sou, tenho uma grande dificuldade em esperar sempre em Deus. Eu tenho fé que Deus vai resolver, mas às vezes eu acho que aquilo que está acontecendo ali é Deus agindo, então eu já começo a caminhar para aquilo ali. E às vezes eu dou de cara com a parede, porque não era aquilo que Deus queria. Mas eu sei que isso é só comigo, vocês não. Mas eles chegaram a falar, por incrível que pareça, talvez fosse melhor tivéssemos ficado lá no Egito, se Deus tivesse nos matado no Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos comida e bebida. Ah, queridos, Deus tinha a terra prometida, e eles estavam focados num problema do presente, daqueles que eles estavam vivendo, já se esquecendo daquilo que Deus já tinha feito por eles. Uma ingratidão tremenda.
Mas esse é um mau exemplo do que fazer com o tempo de espera para viver o propósito. Porque esperar em Deus significa que você sabe que tem um propósito, que Ele tem um propósito. Assim, portanto, se você espera o tempo dele, você confia, demonstra que você confia nele. Vamos falar de um outro exemplo, agora um ótimo exemplo. Na vida do nosso mestre, na vida de Jesus, teve tempo de nascer, teve tempo de rir, teve tempo de ensinar. Na vida de Jesus, teve tempo de chamar os discípulos, teve tempo de celebrar as curas, teve tempo de destruir as barracas do templo, muito bom esse tempo inclusive, tempo de ficar em silêncio, enquanto ele via um a um dos acusadores da mulher adúltera irem embora, tempo de ficar em silêncio, enquanto escutava os seus acusadores, tempo de falar do amor de Deus, enquanto partiam o pão da ceia, tempo de suar gotas de sangue, tempo de morrer, e para Jesus também teve um outro tempo, o de ressuscitar. Sabe, queridos, Jesus teve que esperar ser adulto, Jesus teve que esperar para ser batizado, Jesus teve que esperar para que se cumprisse através dele as profecias. Ele esperou pelas acusações, enquanto sofria, ele esperou pela dor, ele esperou a cruz. Mas, diferente do povo de Israel, o que ele fez nesse tempo de espera? Nada mais, nada menos do que adorar a Deus com a sua vida. Nada mais, nada menos do que apenas viver em oração, vocês entenderam esse apenas. Apenas viver em oração, tempo com o Pai, lágrimas sim, mas sem em nenhum momento se revoltar, reclamar, pensar em desistir. Esse é um ótimo exemplo para nós, do que fazer com o tempo de espera até o cumprimento de um propósito. Ah, mas esse era Jesus. Você pode estar pensando aí, é fácil, 100% Deus, mas 100% homem. Mas ainda assim era Jesus. Beleza, então vamos para um outro exemplo. Davi. Queridos, hoje eu estava novamente meditando sobre Davi, compartilhei um pouco com a minha esposa, e eu acho muito interessante a forma com que ele lidou com o seu tempo de espera. Davi foi ungido rei. Ele tinha aproximadamente 15 anos, 14 para 15 anos ele foi ungido rei. Quanto tempo demorou para ele de fato assumir o trono? Vocês sabem? Davi tinha aproximadamente 30 anos quando ele assumiu. 15 anos da promessa para o cumprimento. 15 anos de quando ele foi colocado em um cargo. Imagina você na sua empresa ou qualquer outro lugar, mas você é lá promovido. Amanhã, você chega lá, você foi promovido. Você é o presidente da empresa hoje. O diretor-geral, o cargo mais alto que você tem na sua empresa, onde você trabalha. Ou se você é dono do seu negócio, amém. Você recebeu uma bênção, você vai ser dono de mais 5 negócios igual ao seu. Porém, não é hoje. Hoje você está sendo promovido, mas não é hoje que você vai assumir. Ah, queridos, é difícil esperar. Eu fiquei pensando o que eu faria se fosse no dia de hoje. Eu ia ficar louco para contar para alguém. Se liga, eu sou rei. Ó, não fala para ninguém não, hein? Segura aí. Mas eu sou rei. Eu fui ungido por ninguém, nada mais, nada menos do cara que ungiu o outro rei.
ele descartou, agora sou eu, é minha vez. Não, Davi foi ungido rei, e o que ele fez logo em seguida? Voltou para o campo, pastorear as ovelhas. Ele sabia quem estava na direção, ele sabia quem estava colocando sobre ele a coroa de rei. Então ele sabia e ele confiava que seria no tempo de Deus e não no dele. Ele poderia muito bem ter saído dali e ter falado que era ele, ou então, passado 1, 2, 3 anos, ele falado: puxa vida, eu acho que Samuel errou, eu acho que não sou eu, está demorando muito, é ruim esperar, vou fazer do meu jeito. Eu vou falar para Saul: Saul, fui eu sou ungido, sai daí, renuncia. Provavelmente ele seria morto, naquela época era assim. Na verdade ele quase foi morto, ele foi perseguido, queriam matá-lo, mas ele não desistiu, ele não reclamou, ele não murmurou, e a bênção chegou. Porque não era no tempo dele, não é no nosso tempo. O propósito de Deus, o propósito de quem? Então não é no seu tempo. Se o propósito é dele, continua sendo no tempo dele. Eu quero pedir para que vocês abram a sua Bíblia em Tiago 1. Na minha vida e na sua vida, há também um tempo para tudo. Tempo de alegria, tempo de vitória, tempo de presente, tempo de aumento salarial, tempo de família estruturada, tempo de boas amizades, tempo onde tudo vai bem. Mas também há um tempo de dor, tempo de lágrimas, de desespero, de tristeza, de pensar em desistir. Mas enquanto esse tempo não passa, o que nós temos feito? Como tem sido o nosso esperar em Deus? Você tem desistido? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Você já se esqueceu do que Deus fez ontem? Você já se esqueceu que você está aqui pela graça? Vamos lá? Tiago 1, do 2 ao 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Para esperar em Deus, nós devemos ter sabedoria, porque é só a sabedoria que vai nos mostrar que esse tempo, esse momento que nós estamos passando, é também parte de um processo permitido por Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é fácil, mas a dor, a tristeza, a luta, também faz parte do propósito de Deus. Deus está querendo nos mostrar, construir ou arrumar o caráter dele em nós, moldar o seu caráter em nós. São muitos os motivos para passarmos por todos os momentos difíceis e as adversidades das nossas vidas. Mais difícil do que passar é passar sem reclamar, é passar sem murmurar, é passar acreditando que Deus tem um propósito até para aquele momento. Ai, como é difícil. Mas é só a fé, só tendo fé e com sabedoria, que nós passaremos por tudo. E no fim,
teremos, assim como Davi, a bonificação da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria compartilhar algo pessoal com vocês. Nós somos família, então eu preciso compartilhar com vocês que o que estou falando nesta noite, falo de causa própria. Eu, como eu disse no começo, por ansiedade, tenho algumas dificuldades de saber esperar, mas não porque não confio, mas sim porque eu sou ansioso. Mas essa última semana, para mim, foi difícil. Nossa, pastor, você tem problemas? Vixe, eu tenho muitos. Senta comigo para conversar. Nossa. Eu não ia falar Nossa Senhora, viu, querido? Só falei nossa. Nossa Senhora Gospel. Ah, tá no YouTube. Queridos, eu tenho um sonho. A Camila falou hoje cedo que eu tenho vários sonhos, mas esse é algo do meu coração, para mim. E eu coloquei diante de Deus há muitos anos. Muitos anos. Não foi hoje, não foi ontem, foi há muitos anos. Orando em família, não só com a Cá, meus filhos, mas com os meus pais, os meus irmãos que conhecem esse sonho, esse desejo do coração. Orando, pedindo a Deus que confirmasse o momento e o tempo certo da realização. E aí então, alguns tempos atrás, as coisas começaram a acontecer, e ao que tudo indica, o tempo de Deus estava próximo para se cumprir, para que cumprisse esse propósito na minha vida, que eu entendo como um propósito. E aí então começou a acontecer as coisas, aquilo que nós colocávamos diante de Deus, Deus confirma, Deus confirmava. Colocava diante de Deus outra coisa, acontecia. Falávamos para Deus, mas então se é isso, nos mostra. E acontecia. Queridos, não era o coração do Alexandre ou da Camila, era toda a família envolvida e entendendo que era o tempo certo. E aí então chega o momento e Deus fala: não é agora, talvez daqui 4 anos. E eu confesso que foi difícil lidar com isso da semana passada para cá, mas eu tive momentos de uma conversa um pouco mais séria com Deus, momentos onde eu cheguei para Deus e falei assim: mas então eu não entendi nada. Você pode falar com Deus, você pode questionar a Deus, porque nós somos limitados no nosso entendimento. O que você não pode é não aceitar quando Ele diz que não é não, e que o silêncio dele também significa algo. Aí então eu comecei a falar com Ele, e falei: então me explica o que aconteceu, por que mudou, estava tudo tão certo. Aí veio uma pessoa e me falou assim: Alexandre, Davi, esse que nós acabamos de falar, foi ungido, mas só depois de 15 anos ele recebeu. É um tapa na minha cara de Deus, que Ele usou uma pessoa para falar comigo. Porque do mesmo jeito que eu pedi para que Deus confirmasse o propósito, eu pedi para que Ele confirmasse que não era o tempo. E aí então Deus me leva a Eclesiastes, onde Ele diz: há um tempo e um propósito sobre todas as coisas que estão debaixo do céu. Mas foi quando, através de outras pessoas que me trouxeram palavras, conversando comigo, que eu fui entender e lembrar que Eclesiastes diz que há um tempo certo para todas as coisas, mas que principalmente esse tempo não é meu, é determinado por Deus, e a minha parte é esperar. Aí então eu aquietei o meu coração e me enchi de alegria novamente. Acalmei, me alegrei e lembrei quem eu sou, que eu falei no começo: eu sou criatura,
e Ele o Criador. Eu sou quem obedece e Ele quem manda. Eu sou quem espera e Ele quem cumpre. Aleluia. Eu já estou caminhando para o final, mas o que fez Davi alcançar o que ele alcançou, chegar onde ele chegou, se tornar um dos reis mais importantes da história, foi exatamente como ele escolheu esperar. E é isso que muda a nossa vida, é isso que muda a minha história, é isso que muda a sua história. Saiba esperar. O tempo que determina é Deus. Não é a mesma coisa. Há uma confusão quando a gente pensa que eu sei que tem um propósito sobre a minha vida. Ei, há um propósito sobre a vida de todos nós, mas isso não significa que o propósito é para hoje. Isso significa que há um propósito, ele vai se cumprir, mas é no tempo do Pai. Talvez hoje você esteja passando por algum momento, por alguma situação, por alguma espera, algo que está incomodando o seu coração, tentando te tirar a paz, tentando te desanimar, tentando te desestabilizar. Algo que você mesmo olha para você e você diz assim: eu não aguento mais, são tantas lutas. É luta atrás de luta, dia após dia eu vivo lutas. Eu quero te contar um processo que acontece na natureza e que muito nos ensina, e isso é lindo. Cada estação do ano, como eu disse no começo, teoricamente tem as suas características. O verão, calor. O inverno, frio. A primavera, flores. E o outono, frutos. Teoricamente é o que representam as estações. E superficialmente falando, para a natureza, o inverno ele é o pior período. Por quê? Porque é o período onde as plantas e as árvores elas hibernam, os galhos ficam secos, a aparência é feia, é frio, excessivo. Mas, queridos, esse é o período reservado para produzir substratos fundamentais para a próxima estação. E que próxima estação é essa? A primavera, onde tem lindas flores e um maravilhoso aroma. É a estação mais colorida, é a estação da alegria. E isso se aplica às nossas vidas. Enquanto nós olhamos para o nosso dia a dia, enquanto nós olhamos para a nossa situação, nós só vemos o inverno. Nós pensamos, estamos vivendo um inverno. Mas, queridos, a primavera está logo ali. No inverno, lembre-se, Deus está preparando os substratos necessários para te fortalecer, para gerar vida em você e sobre essa situação que você está passando. O inverno, ele é necessário para as nossas vidas, porque está sendo ali preparado substâncias extremamente importantes para aquilo que Deus tem separado para nós na primavera. Nós não podemos e não devemos pular estações. Cada tempo, cada momento, cada estação é extremamente necessária e importante nas nossas vidas. E principal, é permitido por Deus para a construção do caráter dele nas nossas vidas. Se você acha que está no inverno, se você vê o inverno na sua vida, se alegre, porque a primavera vem daqui a alguns dias. É a próxima estação de flores maravilhosas e de um aroma delicioso. E você vai poder então gozar de todas as bênçãos, daquilo que Deus tem separado para você. Mas saiba esperar. O inverno faz parte do processo. Não reclame, não murmure, não desista, não pense que está vivendo que não tem saída, porque tem. E é a primavera de Deus para as nossas vidas. Amém?
Você pode se colocar de pé? Nós devemos ser e fazer como Jesus e como Davi. Esperar e adorar em Deus. Adorar a Deus com as nossas vidas. Aqui, nesse tempo. Sendo grato em todo o tempo. Se você tem algo que você vai receber, amém, glória a Deus. Se você tem algo que você deseja, amém, glória a Deus. Não aconteceu ainda, calma, não significa que não vai acontecer. Saiba esperar no Senhor, o Criador. Feche teus olhos. Aleluia. Pai amado, Deus querido, eu quero novamente entrar na tua presença aqui nesse momento de oração, te agradecendo, ó Deus. Te agradecendo, ó Pai, por esta mensagem, te agradecendo por tudo, ó Deus. Mas principalmente, te agradecendo pelo inverno, te agradecendo pelos momentos difíceis, porque nesses momentos difíceis nós sabemos que o Senhor está trabalhando em algo que nós não conseguimos ver. A nossa limitação natural e humana nos impede de enxergar que o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo faz. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos também que o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que esse propósito, ele vai se cumprir. Obrigado, ó Pai, por toda a tua graça, todo o teu amor, toda a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.